formação da WMS, uma das áreas de negócio que ele e hoje a WMS é posso dizer assim, uma vitrine no Brasil, muito visitada, né? Então é uma trajetória muito interessante para a gente. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu tenho uma apresentação aqui para mostrar um pouco aí do trabalho que a gente fez nos últimos 4 anos, mas vale falar um pouco de como começou isso. Qual era a única certeza que nós tínhamos? Quando a gente pensou em fazer inovação, isso foi dar-se o crédito ao Alfredo Setúbal, que é o vice-presidente da área de investimentos do banco, que é o que é chamado de WMS, World Management and Services. A única certeza que a gente tinha é que inovação em produtos não era o suficiente, porque nós trabalhamos numa indústria extremamente regulamentada e inovar em produtos não gera diferenciação de longo prazo, porque o que você faz está dentro de regras muito bem estabelecidas, então você pode ser copiado em 2 meses, em 3 meses, em 2 semanas, dependendo do que. Então a certeza que ele tinha era: nós precisamos nos diferenciar. A fusão que Itaú e Banco tinha acabado de acontecer, ele falou: nós temos que investir nisso aqui. A certeza é que nós temos que fazer algo diferente, mas ainda não sei o que é. E nós fomos procurar essas respostas. Então esse é o cenário, e eu vou passar um vídeo aqui que fala um pouco da história, de como a gente começou, o caminho e a jornada que a gente trilhou, e aí depois eu vou entrar em um pouco de detalhes, mais especificamente na parte de projetos de inovação. É por isso que a gente não trabalha em tecnologia. Posso tentar de novo? Não sei por que eu falo. Tem uma ampulheta diferente ali, Bom, enquanto a gente resolve o problema técnico, na época que a gente começou, a gente fez diversas visitas. Nós fomos procurar as referências de inovação fora do mercado financeiro. Então a gente falou com empresas que não eram do mercado financeiro, com empresas que eram do mercado financeiro, dentro do Brasil, fora do Brasil, falamos com consultorias. E no final, nós decidimos fazer um trabalho com a IDEO, que foi quem trabalhou junto conosco para definir essa estratégia de inovação. Nesse processo, eu vou falar de algo que não está na apresentação, que por uma questão de tempo, eu removi da apresentação, que é uma curva de desenvolvimento da prática de inovação feita pela BCG. E é basicamente uma S-curve. Tem uma linha no meio, essa curva é super simples, é uma S-curve com uma linha no meio. A linha no meio é a linha do break-even. É a linha que diz: a partir daqui o seu investimento é menor que o seu retorno. Só que a parte de baixo do S, ela é difícil de se convencer dentro da organização. Para que a organização tenha o que o Guilherme falou, é preciso ter fé. No início do processo de inovação é preciso ter fé, né? Porque no início é só investimento, não tem um retorno direto, você está estabelecendo uma alicerce. Acho que o vídeo voltou aí. E o que a gente fez foi fazer esse investimento, contratar uma consultoria que sabia do assunto muito mais do que a gente, e a partir daí construir e executar essa estratégia. Eu não sei o que está acontecendo com o vídeo aí. Mais especificamente da WMS, a área que cuida dos investimentos dos nossos clientes. Muita gente tem falado em inovação nos últimos tempos. Quando o assunto vem à tona, logo lembramos de casos como este também, ou ainda este. Estes casos foram grandes gênios criativos e criaram coisas que revolucionaram suas épocas e impactam nossas vidas até os dias de hoje. Mas inovação é só para gênios? Qualquer pessoa ou empresa pode inovar mesmo na prestação de serviços? É possível inovar em algo tão tradicional como o banco? Perguntas como estas nos inquietavam e fomos buscar as respostas. Primeiro, conhecemos como as principais empresas de serviços do mundo praticavam inovação. Foi que descobrimos o conceito de design centrado no ser humano para identificar necessidades e solucionar problemas cotidianos das pessoas. A principal característica desse modelo é entender que os problemas são de natureza diversa e, para solucioná-los, é preciso ter uma visão holística que considere vários aspectos da vida, como mapear culturas, tendências, analisar contextos e observar
aspectos de negócio. E o que tudo isso significa? Significa que agora podemos começar a criar produtos e serviços, primeiramente, que sejam desejados pelas pessoas, para depois avaliarmos se são financeiramente viáveis e tecnologicamente possíveis. Para nós, isso é inovação. E queremos compartilhar esse pensamento com todo o banco. Para que isso aconteça, é preciso transformar o ambiente e a forma como trabalhamos. Contamos com uma equipe multidisciplinar que atua em duas frentes. Um time que cuida do desenvolvimento de cultura, que busca inspiração dentro e fora do banco para capacitar pessoas e estimular atitudes como curiosidade, empatia e troca de conhecimento no dia a dia, e uma outra equipe que cuida de realização de projetos, com um novo olhar dessa abordagem. Esse pessoal atua na identificação de soluções de novos produtos e serviços para nossos clientes. E se existe uma palavra que pode resumir tudo isso, é participação. Porque estimulamos as pessoas a participarem de diversas iniciativas, entre elas o Challenge, um desafio que estimula o trabalho coletivo dos colaboradores na geração de novas ideias e ainda nos premia por isso, passando por treinamentos que unem teoria e prática da nossa abordagem de inovação. Até uma série de conversas sobre inovação com gente interessante, como a conferência Insights, em que artistas, empresários e empreendedores contam suas histórias de transformação. Contamos ainda com a Inovateca, um espaço pensado e criado para ser diferente de tudo aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver dentro do banco, onde compartilhamos ideias e difundimos conhecimento. Para complementar todo esse movimento voltado para a construção de uma cultura de inovação, formamos os grupos de projeto, que ajudam a tangibilizar entregas que geram valor para os clientes e para o banco. E isso pode ser desde construir ferramentas que auxiliem as pessoas a serem mais disciplinadas para poupar, até estruturar novas plataformas de relacionamento entre as empresas e seus acionistas. Para tudo isso, utilizamos técnicas que favorecem a cocriação, com a participação de nossos clientes. Aliás, a participação dos clientes é sempre bem-vinda e fundamental em qualquer etapa do desenvolvimento dos projetos. Sem essa contribuição, nada do que falamos até aqui faria sentido. E como criar um novo investimento sem entender os sonhos das pessoas? Ou como transformar modelos de negócio sem conhecer como as empresas funcionam? Ou ainda, como desenvolver soluções de previdência sem entender o que os nossos clientes pensam no futuro? Perguntas como esta nos fazem ter a certeza de que inovação é para todo mundo. Basta entender as pessoas, conhecer os negócios e ter uma atitude transformadora. É nisso que nós acreditamos. Bom, o vídeo é um resumo para que eu possa falar em 4 minutos sobre falaria em 40, mas basicamente tem 3 valores que foram mencionados aqui que eu gostaria de enfatizar, porque o Kelly falou sobre esses valores: empatia, colaboração e experimentação. E não é por acaso, afinal de contas, nós trabalhamos juntos na definição dessa estratégia. Mas esses valores são muito importantes. Desde o início, nós fomos muito felizes em identificar que esses deveriam ser os pontos focais da nossa atuação. Eu queria mostrar os pilares da nossa atuação. Eu acho que o slide vai vir aí, vai aparecer daqui a pouco. Mas a gente tem 3 pilares que são basicamente a fundação da nossa estratégia de atuação. Um deles é aprender, o outro é construir e o outro é explorar. Então seria learn, build and bring. Aí estão os pilares. Por que aprender? Aprender é sair das paredes, como nosso amigo Harry falou, sair das paredes do banco e olhar para o mundo lá fora. Seja para o mundo do nosso mercado ou para outros mercados. É trazer de fora essa perspectiva para dentro do banco. É trazer também metodologias que já estão sendo utilizadas lá fora para dentro do banco. A gente está trabalhando aqui muito em mudança de cultura, mudança de olhar. É uma maneira diferente de entender o mundo para que a gente possa, então, construir. A partir do momento que a gente tem esse arcabouço de ferramentas de entendimento, a gente passa a construir. E a construção é o uso de tudo isso para criar, através de projetos, através de interações com as áreas de negócio, soluções, modelos de negócio, produtos também, mas não é só isso que a gente faz. O ponto do construir é que a gente construa experiências, novas jornadas. Como eu disse antes, só o produto não é suficiente. Né? E uma vez que isso esteja bem encaminhado, depois que a Delta fazer a gente vai para o green, a gente vai para explorar. Uma vez que a gente já está construindo e gerando valor para a organização, a gente passa a olhar mais para o futuro, falando de 10 anos para frente. A gente passa a avaliar quais são as próximas
necessidades das próximas gerações. Isso se torna um modo contínuo. Eu tinha falado da S-curve ali, da progressão da prática de inovação. No início é muito investimento, estratégia, prova de conceito, o que aconteceu em 2012, eu diria em 2011. E em 2012 nós conseguimos chegar na fase mais importante. E eu acho que a gente foi feliz de ter essa paciência, o banco teve essa paciência. De chegar na fase de escala, é onde a gente cruza o break-even line. Então em 2012, eu diria que nós pagamos o investimento de 4 anos, somente naquele ano, e até ali foi só investimento. E olhando para frente, a gente precisa tornar isso sustentável. Então o ponto do Dream, enquanto a gente explorar, enquanto a gente constrói, é que a gente possa gerar resultados de curto prazo ao mesmo tempo que nós estamos preparando para resultados de longo prazo. Agora está funcionando. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente se organizou para poder entregar essa promessa dos pilares? Eu gosto de dizer que nós deixamos o sonho para depois, né? Porque como um banco, nós precisávamos entregar resultado mais rapidamente, para ter credibilidade, para daí sim propor soluções futuras. Então a gente trabalhou com 2 áreas. Uma área de cultura, que traz resultados mais de longo prazo, é a parte do aprender, é construir esse alicerce para que todas as pessoas, todos os colaboradores da organização possam inovar diretamente. E a parte de projetos, que trabalha com as áreas de negócio para atacar desafios mais imediatos. Eles podem ser de médio ou longo prazo também, mas são desafios que já estão aqui. Então, vou falar muito rapidamente sobre a parte de cultura. Eu queria focalizar na parte de projetos, onde a gente usa um processo de inovação mais estruturado que nós mesmos executamos junto com as áreas de negócio. Então, como é que a gente traz inspiração? No vídeo falando do Insights, rapidamente, o Insights é um TED interno. Então, quem conhece o TED aqui? O TED é uma conferência onde as palestras são extremamente inspiradoras e elas são bem curtas. São palestras de 20 minutos. Eu gosto de chamar de rapid fire, e a pessoa sai de lá meio tonta, mas não confusa. Ela sai de lá inspirada. A gente faz o Insights, a gente faz também ciclos de conversa, que são mais frequentes. O Insights acontece 1 vez por ano ou 2 vezes por ano. Para muita gente, para 600, 800 pessoas no ano. E vale falar que quando tem 100 mil pessoas, mais ou menos, a AWS por volta de 3 mil pessoas, então é um volume grande. E aqui a gente tem um ciclo de conversas que acontece quinzenalmente, no horário do almoço, para quem quiser ver. Aqui a gente está falando de 80 a 100 pessoas. E o que a gente traz aqui é gente interessante, a gente está fazendo coisas diferentes, não com um objetivo específico. A gente faz uma curadoria de temas muito clara e muito bem definido para o que a gente quer inspirar a organização, mas muita coisa que vai chegar lá vai dizer que isso aqui tem a ver com o banco. E o ponto é exatamente esse. Como eu acho que foi falado antes, a 3M, ela inovou com o Post, que a Fry, ele tinha um problema com as partituras do coral que ele participava da igreja. E ele foi investigar o problema dele dentro da organização, encontrou uma cola que não funcionava e chegou à solução. Então essas conexões é o que a gente tenta inspirar. O Challenge é o nosso programa de inovação semi-aberta. Eu diria fechada, mas há caminho de ser aberta. Por quê? A participação é interna, ela começou com a participação só dos colaboradores da AWS. A gente começou a abrir para outras áreas do banco. A ideia é que a gente continue abrindo e envolva fornecedores, e envolva clientes, e envolva o mundo. Né? A ideia é chegar aí ao global brain. Mas aqui, por que a gente começou por aqui? A gente tinha que ter uma estratégia de Jack, e por partes, que a organização era muito resistente a essa ideia de como assim eu vou dizer para o mundo que eu tenho um problema para resolver? Nós não temos problemas para resolver. E isso a gente já passou dessa fase. E o resultado está claro aqui. A gente teve no início uma participação de quase 20% de toda a organização. E a participação continua crescendo. Né? Esses são os grupos do ano passado que foram premiados. E a ideia, aqui tem uma parte que é interessante, que os finalistas, eles na verdade passam por um processo de coaching para sair de uma ideia, para um conceito implementável que dura 8 semanas. Então é um treinamento disfarçado em concurso de geração de ideia. E disso saem bastante multiplicadores, pessoas que podem levar a prática de inovação por conta própria para frente. Chegamos ao construir. Uma vez que nós temos isso, como é que a gente incentiva nossas equipes a praticar
essa metodologia nos projetos das áreas de negócio. Aqui tem um processo, e eu queria falar uma coisa que o Henrique Meirelles, vice-presidente do Banco Central, gosta muito de falar. Eu ando devagar porque eu estou com pressa. E o que quer dizer isso? Normalmente as organizações, isso aqui é um ponto, as organizações não fazem a fase de inspiração ou imersão, porque a gente está com muita pressa. A gente quer ir direto para a solução, eu já sei o que o mercado precisa. E na verdade, todo o processo de Human-Centered Design, Design Thinking, a ideia é que a gente não tenha essa pressa. É que a gente assuma que a gente sabe a direção do problema, mas não a solução ainda. E a gente precisa se expor a várias perspectivas, ao cliente, a outras indústrias e outros cenários, para que a gente possa realmente entender profundamente o problema e as pessoas que têm esse problema. Para daí sim partir para a fase de concepção e para a fase de desenvolvimento, onde nós realmente queremos protótipos, conceitos, soluções e vamos para uma fase de implementação. Tem duas fases aqui que não estão aqui. A fase inicial de planejamento, que define aí qual é o desafio que nós queremos atacar, e a fase de implementação, que é quando o processo sai da área de inovação, ou melhor, ele deixa de ser liderado pela área de inovação e é liderado pela área de negócio. A área de inovação e a área de negócio participam durante todas essas 5 fases. E aqui eu queria dar um exemplo de um projeto. Ano passado, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos 23 projetos. Entre projetos mais de curto prazo, de interação pontual, e projetos de longo prazo, que duram 4 a 6 meses, só nessas 3 fases aqui, que são soluções mais complexas. O projeto que eu trouxe aqui se chama Barreira da Disciplina, e eu trouxe esse projeto porque eu acho que todos aqui conseguem se relacionar com esse desafio. Nosso desafio sempre tem um componente que é um benefício para as pessoas, para os nossos clientes, ou não clientes ainda, e um benefício para o negócio. Esse projeto veio da barreira, veio de uma pesquisa do DNA do investidor, que foi feita pela Box. E essa pesquisa basicamente mostrou 4 barreiras que as pessoas passam quando elas começam de não investidor, no início da vida delas, até chegar ao nível de investidor totalmente proficiente, onde você conhece todas as opções de mercado, você consegue lidar com isso tudo muito bem, entender as opções e fazer uma gestão do seu patrimônio muito bem. E a primeira barreira é a barreira da disciplina. Como é que a gente vai investir se a gente não guardou dinheiro? A primeira coisa é, como é que você guarda o dinheiro? Como podemos ajudar clientes que ainda não poupam seus recursos a começarem suas reservas? Por que isso é bom para o banco? Porque se você poupa reserva, onde você vai colocar ela? No banco. Esse é o benefício para nós, captação. Qual é o benefício para as pessoas? Iniciar um planejamento de longo prazo das suas finanças e da sua vida, não só de finanças. Porque no fim das contas, existe um código cultural do dinheiro que diz que dinheiro é sangue. As pessoas percebem o dinheiro como sangue, como algo que é corrente, algo que faz parte das suas vidas e etc. Então aqui a gente teve a fase de inspiração. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção, aqui da lista inteira, mas a fase de inspiração teve algo muito interessante para a gente nesse projeto, foi o seguinte: qual é outra área onde as pessoas têm um problema com disciplina? Quem faz exercício aí? Não, quem faz? Eu só perguntei quem faz. Pode levantar a mão quem faz uma vez ao ano. Quem faz exercício toda semana? Pô, tem mais mão para cima, quem faz uma semana que é outra. Mas o ponto é muito difícil manter a disciplina, principalmente no início do processo. Né? E a ideia que foi, vamos começar com o personal trainer, para entender como ele resolve o problema da disciplina na situação de feitas, de exercício, e trazer esses aprendizados para o problema de disciplina e guardar dinheiro. Então, esse aqui é apenas um exemplo de como se pode aproveitar as metodologias para entender melhor como resolver problemas. E aqui eu trouxe alguns exemplos de ferramentas que foram usadas nesse projeto. Então, por exemplo, personas. Esse nível de complexidade que foi gerado em personas, ele ajudou bastante a gente, porque a gente conseguiu enxergar vários tipos de perfis e decidir quais são os perfis mais extremos. Normalmente, os perfis extremos, eles representam toda a comunidade, representam toda a população. Mas quando você estuda a pessoa que não se interessa de jeito nenhum por isso, e a pessoa que é um evangelista e vende esses métodos de guardar dinheiro, vende, de presente dos amigos,
você consegue identificar métodos, ferramentas, oportunidades que se aplicam a todo o espectro de usuários de clientes, né? Então aqui tem um pouco da lista de personas, e aqui são as oportunidades que saem depois da fase de inspiração. A gente tem aprendizados e oportunidades. Existe uma lista de 6 oportunidades, e aqui eu queria chamar a atenção para uma delas, que é pequenos investimentos valem a pena. Esse aí veio diretamente daquela pesquisa relacionada com o personal trainer. O personal trainer ele vai sempre fazendo você ter um progresso pequeno no início, para que você não desista, e a partir daquele momento você consegue dar os passos maiores. Então o que a gente fez? Aqui é um mapa de ideias, né, que surgiu depois de todo o projeto. Eu não mostrei o vídeo com detalhes do projeto aqui por uma questão de tempo, mas existe um mapeamento que não é só pela dificuldade de implementação e pelo retorno para a organização, é também pela avaliação dos clientes. O que é mais importante para mim? Eu como cliente. A organização já sabe o contexto que a gente vai colocar o link aqui em cima, mas onde está o sweet spot? É nessa parte verde superior, é claro. Mas isso tudo aqui, hoje, essas ideias são difíceis de implementar. Eu não sei se daqui a 3 anos elas serão. Então é bom ter essa visualização e identificar o conteúdo ou o contexto do cliente à medida que a gente olha as soluções. E uma ideia que eu trouxe aqui, isso aqui é um storyboard, né, do cafezinho por dia. Eu tinha falado que pequenas recompensas no final contam. Se você pudesse economizar um cafezinho, e aqui tem um detalhe, não é um real, é um cafezinho, você conseguiria? Eu acho que sim. Mas e um sanduíche? Ou um suco? Ou algo que você consiga se relacionar? Eu acho que eu consigo nesse almoço não tomar o cafezinho no final. O ponto não é o cafezinho, é a consciência de que se eu tiver vários passos pequenos durante o meu dia, eu consigo ter dinheiro. O dinheiro que eu digo que eu não tenho, eu consigo ter e consigo começar a criar um hábito de poupar para poder investir e para poder ter um futuro valioso. Então, aqui eu trouxe esse projeto, era só isso que eu queria apresentar, mas para vocês terem uma ideia de como usar esse processo no dia a dia de desafios reais da organização. E aqui o foco é sempre olhe empatia. Olhe para os seus clientes e para o mercado, não precisa ser cliente seu. Mas para pessoas, para que vocês aprendam como trazer valor para elas ao mesmo tempo que a gente traz para a organização. E o outro lado é a parte de cultura, que é como nós criamos um alicerce, uma fundação, para que a gente possa ter resultados sustentáveis no longo prazo. O que a gente traz para a organização? O entendimento profundo do cliente não funciona só para o projeto. Esse entendimento nosso do DNA do investidor e da maneira que as pessoas observam a questão de disciplina, ele trouxe insights para vários outros projetos. Então, só isso aqui já paga o investimento nessa análise, naquela paciência que eu falei, mandar devagar para o processo. Saída da zona de conforto. Isso também foi mencionado anteriormente como algo importante. Se a gente não se questionar, a gente pode morrer parado no mesmo lugar. E o olhar realmente para o futuro é importante pela necessidade de criar algo sustentável. A inovação não se mantém, ou ela não tem uma estrutura que gere resultados contínuos, se a gente não tiver uma certa disciplina e não tiver esse olhar para o futuro. Então é isso que eu queria apresentar. Obrigado.